E no apagar das luzes agora de 2024, o desgoverno está aprontando uma. A princípio parece uma rasteira no Dino e um conluio com o Centrão e os parlamentares para quem ele prometeu emendas. É uma liberação de emendas por baixo do pano, passando por cima do Dino, que diz que precisava de mais transparência. E no final isso é uma grande jogada. Quem está explicando isso direitinho é o Deltan Dallagnol. Então vamos assistir ele e as explicações dele, que tá bem legal. Fala, Deltan! Lula está dando um chapéu no Flávio Dino e no Supremo Tribunal Federal. E não é aquele chapéu que o Lula anda usando, não. É um drible, é o chapéu do futebol. Ele está driblando, está humilhando, enganando Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal para avançar uma imoralidade que tinha sido proibida agora há poucas semanas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Lula está avançando um orçamento secretíssimo. Esse aqui é mais um capítulo da novela das emendas parlamentares esse final de ano, mas esse aqui é um capítulo à parte. Isso porque o que está acontecendo agora é um verdadeiro escândalo. Acompanhe até comigo então aqui e no final... Só para te dar um avanço aqui, eles vão usar dinheiro que é da saúde, pelo que eu entendi, vê se tu entende isso também, dinheiro da saúde, uma dotação de verba para a saúde que eles vão remanejar para cobrir pelo menos uma parte dessas emendas que o Lula havia prometido para esses parlamentares venais que não estão ali pensando no Brasil e sim na sua base, que é onde eles conseguem ter reeleição, justamente usando essas verbas para comprar vereadores, prefeitos, enfim, que vão fazer um trabalho para eles, né? Um trabalho de reeleição para eles. Sem contar que essa verba, como ela não é transparente, eu sempre acho que chora no bolso desse pessoal aí também, cai no bolso desse pessoal também. Aquele baita dinheiro ele vai ficar só comprando e dando aqui e ali. Não, acho que uma parte sempre cai no bolso de um deles. eu vou mostrar para você o posicionamento do próprio Flávio Dino em relação ao orçamento secreto que o Lula está executando, uma postagem do Flávio Dino com o posicionamento dele, e vou mostrar como que ele reagiu lá no Congresso quando eu confrontei ele em relação ao orçamento secreto do governo Lula. E no final, a gente vai deixar uma perguntinha nossa, minha e sua, para o ministro Flávio Dino. Então Tá. acompanhe aqui comigo. Olha aqui a coluna da Malu Gaspar, e ela trouxe a seguinte matéria: com crise entre o Congresso e o Flávio Dino, o governo Lula resolve distribuir 2,5 bilhões de emendas disfarçadas, Lembrando que o Dino trancou 4,2 bilhões. por baixo do pano, de modo escondido. Qual é o pano de fundo dessa controvérsia toda aqui que é importante você entender? O pano de fundo é o seguinte: o governo Lula queria aprovar um pacote fiscal nesse final de ano. Só que, para aprovar o pacote fiscal, ofereceu para o Congresso mais de 4 bilhões em emendas parlamentares. Gente, infelizmente é assim que funciona o Brasil. Grande parte dos parlamentares, especialmente aqueles conhecidos como parte do Centrão, eles aprovam os projetos do governo em troca de dinheiro, em troca de emendas parlamentares que eles levam para os seus municípios e lá eles trocam isso por votos. Votos em favor. Ou seja, é um mensalão, é uma compra de votos. Isso é ridículo, é a oficialização do mensalão. Simples assim. Oficializaram isso, transformaram isso, deixaram como se fosse uma coisa legal. É absurdo, né? Deles. Eles entregam para os prefeitos, para os vereadores, que vão buscar votos para eles. Então eles não discutem o que é melhor para o Brasil, se aquele pacote fiscal estava bom, era suficiente, não era. Não. Eles aprovaram porque o governo prometeu mais de 4 bilhões em emendas. Só que, depois do Congresso aprovar o pacote fiscal, o Supremo foi lá e bloqueou as emendas. E quem fez isso foi o Flávio Dino, que era ministro, lembra de quem? Era ministro da Justiça do Lula. E o Congresso suspeitou que tomou uma grande rasteira do Lula, como nós suspeitamos que efetivamente tomou. Aí o Congresso ficou... Na verdade, tudo isso é uma tabela. Vou só rapidinho, Deltan. Vai limpando o teu canto das bocas aí, que tu tá com uns brancos. Na verdade é o seguinte, foi uma tabela. Lula conseguiu que eles votassem o que ele queria,
né? Ele disse que ia dar o dinheiro, ele combinou com o Dino, tira o dinheiro. Ao tirar o dinheiro, os parlamentares do Centrão, esses venais, ficaram putos. Pô, Lula, tu combinou. Ah, mas aí ele disse, não, deixa que eu vou resolver. Enquanto isso, o Dino abre também com a Polícia Federal uma investigação. Disse, não, eu não vou pagar isso aqui porque tem que ser transparente, essa dotação aí dessas emendas, tem que saber direitinho. Isso foi para dar um lustro, para falar para o público, ó, o STF ele está preocupado com transparência. Calma. Isso foi só para botar a Polícia Federal nessa história e a Polícia Federal, agora vamos investigar vocês que estão querendo essas emendas, onde é que vocês vão largar isso por quê? Como é que vai ser? Então, ele, além de tirar o dinheiro, ele começa a intimidar com a Polícia Federal. Aí agora, o que, que acontece? O Lula faz essa jogada como se, não, não, parei, deixa com o pai aqui, o pai vai resolver. Começou a resolver, porque o Lula também não pode ficar mal com esses caras, porque ele vai precisar desses caras ao longo de todo 2025 para votar as coisas que ele quer. Então não adianta ele se queimar também com esses caras. Eles vão dar um jeito de devolver esse dinheiro para esses parlamentares. Mas a ideia aqui principal é a Polícia Federal começar a investigar, porque eles não vão querer ficar pagando a cada votação. Então, como agora a Polícia Federal tem um porquê para investigar cada um deles e vai descobrir podre de cada um, com certeza, esses caras têm podres, eles vão dizer o seguinte: não, nós não vamos pagar dessa vez e tu vai votar com a gente, porque a gente sabe desses teus podres aqui. Se tu não votar com a gente, é sem dinheiro, tu vai para cadeia, irmão. Essa é a jogada, na minha opinião. Limpou a boca? Deixa eu ver esse lábio. Limpou. Maluco, ficou louco da vida, e a gente sabe o que um centrão louco da vida com o presidente pode fazer. A Dilma Rousseff que o diga, tomou impeachment, o Congresso ameaçou retaliar, começou a levantar o tom, as discussões, todo mundo começou a subir a fervura no parlamento, e aí, para aplacar isso, o governo veio com essa saída, que é um orçamento imoral, secretíssimo, que vai distribuir para os deputados. Esse é o resumo da história, e eu deixo um vídeo no final explicando essa novela, e agora eu vou explicar para vocês esse novo capítulo da novela, que é um novo absurdo que está surgindo, que você não vai acreditar, e vou mostrar para vocês o posicionamento do próprio Flávio Dino do passado. Vamos ver se ele vai manter. E aqui segue a matéria, então, falando. Há poucos dias do prazo limite para o empenho de recursos do orçamento de 2024, a Secretaria de Relações Institucionais do ministro Alexandre Padilha passou a usar uma dotação exclusiva do Ministério da Saúde para liberar verbas aos parlamentares, sem que seja necessário identificar quem são os parlamentares. Ou seja, sem transparência, sem controle, sem nem dizer para quais municípios que os parlamentares estão enviando dinheiro. E dinheiro da saúde. Alexandre Padilha, gente, para contextualizar, é um braço direito do Lula. Fica nessa SRI, que é a Secretaria de Relações Institucionais, que é justamente a secretaria que faz a relação com o Congresso, buscando formar aquela coalizão que vai aprovar os projetos de interesse do governo, como o pacote fiscal que eu mencionei para vocês. E aí essa manobra que funciona... nada mais é que o cara que chega lá nos parlamentares, calma, nós vamos dar um dinheiro para vocês votam com a gente, faz os acordinhos, né? Relações institucionais é isso, né? A instituição ali executivo com o parlamento, mas é o cara que faz as armações. O dinheiro é o dinheiro do ministério, o dinheiro da saúde. Eu imagino que esse dinheiro tem que ser usado com saúde. Não é que houvesse algum pedido específico, nós queremos mais hospitais, nós queremos isso. É um dinheiro que está lá para a saúde. Não houve nenhuma solicitação específica. Então eles precisam, pelo que eu entendi, usar esse dinheiro com a saúde. Agora a forma, para quem eles dão esse dinheiro, de repente vamos dar mais camas, mais leitos para os hospitais. Vai fazer um acordo com quem vende leito, mas eu vou te dar tanto, tu devolve tanto, não sei o quê. É umas jogadas meio assim. E é só uma suposição isso. Com uma emenda disfarçada, um emendão para o Congresso, para os parlamentares, ocorre em meio à revolta do Congresso, que eu expliquei para vocês, com o bloqueio das emendas que foi determinado na semana passada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. No total, 2,5 bilhões estão sendo distribuídos agora nesse orçamento secretíssimo. Um conjunto de mensagens a que a equipe da coluna teve acesso mostra que, desde a quinta-feira, assessores do Padilha e líderes do governo, tanto na Câmara como no Senado, os parlamentares que estão lá dentro do Congresso e que dialogam de perto com o governo, que apoiam o governo,
Eles estão enviando esses parlamentares Centrão, para deputados e senadores orientações sobre como que eles têm que pedir os recursos, alegando, veja só, alegando uma necessidade de custeio para a rede primária especializada de atenção à saúde. é o Ou que eu seja, eles disse. estão enviando lá justificativas padrões para eles poderem liberar os recursos. Isso aqui, gente, é absurdo. É um manual do orçamento secreto. Independentemente de existir ou não a necessidade, é isso que eles vão botar no papel. A verba foi remanejada de outras pastas, ou seja, de outros ministérios, para o Ministério da Saúde, no último dia 12, mas quem está decidindo que vai recebê-la é a própria Secretaria de Relações Institucionais, o Padilha, a partir dos pedidos entregues às lideranças do governo na Câmara e Senado. Aspas, pessoal, segue um texto que a SRI fez para orientar os procedimentos, diz a primeira de uma série de mensagens enviadas aos parlamentares. O material traz um passo a passo detalhado, ensinando como protocolar os pedidos no Ministério da Saúde. Contém ainda uma planilha com manual de justificativas. Olha que loucura Gente, isso aqui isso. é de ler duas vezes. O material, a orientação para os parlamentares, tem uma planilha com manual de justificativas a serem usadas. Quando a gente ouve pela primeira vez, a gente não entende realmente a loucura que é isso. Mas é uma loucura. Foi um jeito que eles inventaram para repassar dinheiro para esses parlamentares que se sentiram enganados. Esses caras que, em troca de receber dinheiro de verba, votam como o governo quer. O Dino entrou lá, eu já contei toda essa história. Aí eles acharam uma maneira secreta, secretíssima, que não é secreta, secretíssima, não, todo mundo está sabendo, que eles vão pedir dinheiro do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde, que é um dinheiro que é para ir para a saúde. Então, o cara dessa Secretaria de Relações eh, Institucionais, Espadilha, e a turma dele, está dizendo como é que vocês têm que pedir esse dinheiro, né? Chegar assim, vocês têm que fazer, segue esse manual aqui. Diz, eu preciso de dinheiro lá na prefeitura tal, eles estão na cidadezinha tal, eles estão precisando de uma máquina de ecografia e não sei o quê, e aí tem que pedir isso, nós fizemos o orçamento. É um manual, tu só tem que preencher aqui, manda tua equipe, preenche isso aí, e nós vamos. Tá tudo certinho, só preenche essa porra, entrega para nós e a gente dá um jeito de liberar esse dinheiro para vocês. É louco. E ainda fizeram dinheiros de outros ministérios, de outras coisas, e para a saúde, para rechear mais. Então, sempre tem uma saída para picaretagem. Sempre tem uma saída para picaretagem. E eles vão dando o jeito deles. É muito maluco isso, muito maluco. Para conseguir a liberação dos recursos. Ou seja, eles vão usar essas justificativas, existam elas ou não na realidade. Tem aí um manual da fraude, um manual do orçamento secreto. Secretíssimo. Os pedidos, porém, não são feitos pelos próprios parlamentares, mas quem pede são as prefeituras Isso. que são escolhidas Claro. pelos parlamentares. E no final, quando o recurso for enviado, só o que se saberá é quais cidades pediram o dinheiro, misturadas com outras que não fazem parte desse esquema. Vai estar tudo misturado, mas a gente não vai saber qual é o parlamentar que está sendo atendido e com qual cidade que ele está sendo vinculado. Na prática, esse mecanismo de envio de recursos é o mesmo das emendas PIX do orçamento secreto, em que o dinheiro é enviado por um caixa central para os municípios indicados por deputados e senadores. A burla às exigências do Supremo de transparência, rastreabilidade e controle é exatamente a mesma. Alô, ministro Flávio Dino. Alô, ministro Flávio Dino. Estão burlando a sua decisão. Alô, Deltan. Tu acha que o ministro Flávio Dino não sabe? Deltan, tu não acha que tem uma tabelinha ali? Tu não acha que ele não está sabendo disso, cara? Pô, me admira tu, Deltan. Pô, O governo Lula está dando um drible por baixo dos panos, está enganando, humilhando o Supremo Tribunal Federal. A diferença é que dessa forma o controle dos recursos fica na mão do Planalto e não do Congresso. Gente, isso aqui é o que o Lula sempre quis, desde que ele assumiu o governo. Ele quer ter o controle dos recursos. Por quê? Para ele conseguir aprovar o que ele quiser na marra, cooptando o Congresso, como expliquei para vocês no começo. Olha essa matéria aqui, ó. Lula critica o controle do Congresso sobre orçamento e limitação do poder executivo. Fomos sequestrados pelo Congresso Nacional. Lula, há muito tempo, ele quer tirar o poder sobre as verbas do orçamento, sobre. tá, aí já vai demais. A gente já sabe de tudo isso aí, de toda essa jogada. Agora, a vergonha é realmente isso, né? Sempre tem uma maneira desses caras conseguirem dinheiro. E sempre vai ter, porque são eles que votam as regras de tudo, eles que colocam esses atalhos,
eles que sempre dão essa fuga, né? Caminhos para tu conseguir o que tu quer. E na fachada parece que é tudo moral e sério, mas tem por trás é toda uma armação. E que se tu, pensa bem, que se tu cooptar uma parte lá do Poder Judiciário, e se tu cooptar uma grande parte da mídia, isso tudo vai sempre ser abafado e tudo vai continuar. Porque não tem a oposição, ela não tem força tanto de comunicação quanto de ação, uma ação clara, pelo menos, para impedir isso. A ação da oposição tem que ser uma ação audaciosa, corajosa. É isso que eu fico cobrando desses parlamentares. Se tu ficar dentro dessa da mesmice e só do discursinho e só é, entregando esse jogo, como o Deltan está falando, só informando as pessoas disso, não vai mudar em nada, porque o povo não vai fazer nada, ele não tem como fazer nada. Ele depende de seus representantes, ou no mínimo depende de líderes que os liderem para alguma ação. Entendeu? Então, os parlamentares de oposição precisam ser corajosos, criativos, audaciosos e fazer algo fora do padrão para realmente quebrar isso, senão eles não vão quebrar nunca. Eles vão só ficar constatando. Aí é que é.